Mateus 6, capítulo 6, versículo 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Amém? Fale com Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos na tua casa, de estarmos na tua presença, Senhor, nesta noite. Agora fala conosco, Senhor, porque o nosso desejo é ouvir a tua voz. Amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Nós estamos em tratamento. É como alguém que vai no médico, ele vai fazer um tratamento para a sua vida, para alguma área da sua vida. Só que nós com Deus não é uma área, é todas as áreas. Amém? É toda a nossa vida, e é corpo, alma e espírito. O homem é corpo, alma e espírito, assim como Deus é Pai, é Filho e é Espírito. Então, por isso, nós precisamos ser tratados por Deus, e Ele trata de nós. Amém? Ele trata a nossa alma, Ele trata o nosso espírito, Ele trata o nosso corpo. E hoje nós vamos falar, nós falamos aqui no domingo, falamos também um pouco na sexta-feira passada sobre a boca, que a gente tem que afastar as palavras ruins, as palavras negativas da nossa boca, né? E muitas vezes quando a gente vê já falou, quando a gente vê já pensou, e então são coisas que a gente tem que se corrigir dia a dia, porque o tratamento espiritual é isso. A gente vai, na verdade a gente fala o que a gente acredita, né? A gente fala o que a gente acredita. Então acreditar na palavra de Deus aqui na igreja é fácil, mas enfrentar a luta e continuar acreditando na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, é diferente. Amém? É ali que ela precisa valer. É quando você sai daqui, que você recebe, e quando você sai daqui, você põe em prática. E hoje nós vamos falar dos olhos. Amém? Porque tudo isso são sentidos, né? As palavras, elas têm o poder de fazer uma pessoa chorar ou fazer ela sorrir, né? Fazer ela ficar com raiva ou ficar feliz. As palavras têm muito poder, elas criam o nosso ambiente, o nosso mundo, as palavras. E por que isso acontece? Porque nós temos o mesmo dom que Deus, que o próprio Deus, Ele cria as coisas pela palavra. Então nós criamos também pela palavra, uma atmosfera ruim, uma atmosfera boa. Por isso a gente tem que vigiar sobre as nossas palavras, afastar de nós as palavras, né, que não honram a Deus, que não glorificam a Deus, palavras perversas de lábios, né, fraudulentas, diz a Bíblia. Então isso significa, quando a gente fala uma coisa que está não em conformidade com a palavra, ela está em desconformidade com a palavra de Deus, ela não está correta com aquilo que a gente crê na palavra de Deus. E quando ela não está correta e a gente está falando o contrário, então a gente não está agindo a fé, não está com fé, não está colocando a fé. A gente na verdade está colocando uma outra fé, mas uma fé negativa. E aí é aí que dá a coisa dar errado. Por quê? Porque a nossa vida é um conjunto do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente age. Amém? Do que a gente sente, tudo isso. Então por isso nós vamos falar um pouquinho hoje. Já aprendemos sobre os lábios, e cada dia a gente tem que relembrar essas coisas, porque a gente não aprende tudo de uma vez só, e se aprende até se a gente se disciplinar, leva também um tempo. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre os olhos. Quem está enxergando, diga glória a Deus. E eu tenho certeza que pessoas aqui como eu já enxergou muito melhor, né? Fisicamente falando, não precisamos nem usar óculos. Outro tempo a gente não usou óculos, a gente enxergava bem. Eu pegava a Bíblia, eu me lembro que eu chegava bem pertinho, lia a Bíblia aqui, ó, e afastava, lia, tanto faz, qualquer distância. Hoje não, já foi aqui e já faltou braço para poder focar bem na palavra, por causa da visão da gente com o passar do tempo, né? E hoje, principalmente na nossa época em que tem muita tela, né, diante dos nossos olhos, tudo tem uma tela, muita luz diante dos nossos olhos, né? O sol é muito forte também, mas principalmente a tela, que hoje desde criança, as crianças já estão de óculos, né? Já quase nascem de óculos hoje, por causa que a gente não dá muita atenção para os olhos. A gente que só quer ver as coisas, e aí os olhos da gente vai forçando as nossas vistas naturalmente. Mas os olhos são muito importantes, e por isso eles têm que ser cuidados. Amém?
Eles têm que ser cuidados. Eu estou falando de uma forma física, para você entender o lado espiritual disso. Amém, irmãos? O lado espiritual. Porque o lado espiritual é como a gente vê as coisas. É a maneira como a gente vê as coisas. Tem gente que vê uma coisa e ele vê diferente que o outro vê. Porque tudo depende do seu ponto de vista, de como você olha. E se é do nosso ponto de vista e de como nós olhamos, então significa que dá para educar os olhos. Diga, dá para educar os olhos. Se dá para educar a boca, então dá para educar os olhos também. Então Jesus, ele deixou claro, né? E lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 25, diz assim, lá em Provérbios 4, 25, os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Amém? Então os teus olhos olhem para a frente, olhem direito. Ou seja, a pessoa tem que ter uma visão clara, ela tem que saber onde é que ela está olhando, ela tem que ter foco para onde ela está olhando, para onde ela está indo, ela tem que saber onde ela quer chegar. Amém? Deus, Ele nos dá tudo, Ele já nos deu tudo, Ele já fez tudo, está tudo na palavra dEle, tudo que pertence a nós, e nós temos que ter foco com os nossos olhos espirituais. Precisamos dos olhos físicos para poder ler, para poder entender, mas os nossos olhos espirituais têm que estar no alvo. No alvo, nada pode nos tirar do alvo, nada pode tirar você do alvo. Onde tem que estar os teus olhos? No alvo. Quem é o seu alvo? Jesus, a eternidade. A Bíblia diz, Ele é o alvo da soberana vocação, Ele é o alvo a ser alcançado, Ele é o alvo a ser atingido. Então vai passar alguns anos você aqui enquanto Ele não volta, e você tem que estar andando pela fé, tem que estar enxergando pela fé, tem que estar tendo visão pela fé, tem que entender, não permitir que o diabo segue o seu entendimento, segue os seus olhos, porque senão você vai perder a visão do reino, vai perder a visão da fé, vai perder a visão da salvação, vai perder a visão do reino de Deus, vai perder a visão da eternidade, vai perder a visão de voltar para o paraíso. E nós sabemos hoje que Jesus é a porta, já enxergamos, entramos pela porta porque enxergamos, é uma porta espiritual. Quem crer e for batizado será. Então nós entramos pela porta, e a porta é Jesus, e Jesus disse, eu além de porta sou o caminho de volta para Deus, sou a verdade de Deus. Eu não